Olá pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Jéssica. Tá me ouvindo? Quem tá aí, que tá chegando, sejam bem-vindos. Só me manda um joinha para dizer se vocês estão me ouvindo. Rafa, tudo bem? Obrigada, Jéssica, por avisar. Tô esperando a doutora Jaqueline entrar. A gente vai falar hoje sobre alienação parental, um tema bem importante, bem relevante no desenvolvimento das nossas crianças. Boa noite, Silvia. E a doutora Jaqueline, ela tem bastante experiência no assunto e também bastante experiência em constelação familiar, então deve agregar bastante nossa visão, nosso conhecimento em relação a esse assunto. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, para ela entrar. Anne, seja bem-vinda. Estamos com 2 minutinhos. Vamos ver se ela está online. Não. Doutora Roberta, seja bem-vinda. Como vocês estão? A Karen tá entrando. Doutora Jaqueline chegou. Vou adicionar ela aqui para participar com a gente. Olá, querida. Olá, cheguei. Boa noite. Boa noite. Estava falando aqui que você tem larga experiência nesse assunto. Alienação parental é um tema bem importante para a gente tratar, né? Trazer a respeito das nossas crianças, do desenvolvimento desses pequenos. E a visão, né, doutora, em relação à constelação familiar, como ela pode contribuir ainda mais quando a gente fala desse tema tão sério no desenvolvimento das crianças, né, nessa fase inicial da vida, né, na infância. E, nossa, tem bastante gente entrando. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mário, da Sumirê, meu primeiro chefe. Gostoso. Que bom! Muito bom. Bem-vindos! Muito bom. Bem-vindos todos vocês. E, doutora, queria te deixar bem à vontade para trazer o tema, a gente vai interagindo. E quem estiver nos assistindo, que quiser participar, tiver alguma dúvida ou fazer alguma consideração, pode ir colocando aqui no comentário que à medida que a conversa for evoluindo, a gente vai lendo e tentando responder os temas, né, as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada pela disponibilidade, doutora. A casa é sua. Sinta-se à vontade. Obrigada, Fabi, obrigada pelo convite do Instituto. Para mim é uma honra estar aqui com você e tratar de um assunto importantíssimo. É a quinta live com o mesmo tema que eu participo. Olha só. Então, eu acho que isso já demonstra, já traz a importância do tema. Em especial, nesse tempo que estamos vivendo agora,
muitas crianças estão privadas do convívio com o pai e com a mãe. E nós temos, inclusive, recomendações. Deixa eu cumprimentar uma amiga minha que é super querida, Lourdinha. Bem-vinda, Lourdinha. Que bom que você está aqui também. E nós temos, inclusive, recomendações nessa época eu acho assim, surpreendente, uma recomendação de afastamento, uma recomendação institucional. Mas faz sentido quando nós não temos olhar sistêmico a respeito do tema. A nossa lei, ela é de 2010, né? A lei 12.318. E eu, no meu trabalho, eu não sei se você falou que eu trabalho em vara de família, né? Eu só Então, chamei de doutora e não fiz a apresentação devida. Pode. não. É que eu não, é como eu entro depois, né? Eu não sei o que é dito. Tá. Bem, é que eu trabalho com direito de família há 18 anos, eu sou juíza há 22 anos, e a minha vara é especializada, e eu só encontrei nesse período respostas e soluções a partir de uma visão sistêmica a respeito das questões parentais, dos relacionamentos. E de onde vem essa visão sistêmica que nós abordamos na área jurídica? Ela vem da filosofia hellingeriana, né? Bert Hellinger, ele nos traz uma filosofia que é, na verdade, um celeiro de informações ou um mapa de informações em que várias especialidades, várias profissões, várias áreas, então podem caminhar por esse mapa e fazendo descobertas que pacificam e reconciliam. Então, a inquietação que eu tinha sobre a falta de pacificação, né? Porque muitas vezes nessa área a gente pensa que obter índices altos de conciliação e de mediação, antes não havia mediação, havia só a conciliação antigamente, né? Eu tenho 32 anos de formada, então não tinha mediação, pouco se falava em conciliação. Então, achávamos que índices altos de composição, de acordo, eram soluções trazidas. Isso é um equívoco. Índice de acordo, índice alto de mediação, só é sinônimo de solução e pacificação se houver uma postura sistêmica a respeito. Quando eu digo postura sistêmica, eu não estou falando em constelação, eu estou falando em acolher as coisas com respeito da forma que elas se apresentam diante de nós. Exato. Bem, a partir daí é possível, Isabela, bem-vinda. A partir daí é possível encontrar solução para as partes. Então, e por que eu digo que é possível encontrar solução para as partes? Porque quando um casal, quer tenha havido aí um matrimônio ou não, mas um casal que se encontrou, quando há uma ruptura, e esse casal não tem possibilidade de cada um marcar com o que lhe cabe, porque a ruptura, se ela é um divórcio, uma separação ou um afastamento físico, com partilha ou não, essa ruptura, ela implica em olhar o outro com respeito, respeitar o que aconteceu, assumir o que aconteceu, trazer tudo isso em você e arcar com a sua parte. Quando eu arco com a minha parte, eu libero os meus filhos de qualquer peso, dele assumir qualquer compromisso em meu lugar ou no lugar do meu companheiro. Uhum. É indispensável. Sim.
é indispensável assumir a minha parte. Quando eu assumo a minha parte, o que eu estou fazendo? Eu estou liberando meus filhos de vício, eu estou liberando meus filhos de suicídio. Nós vimos altíssimas taxas de suicídio recentemente, né? E essas campanhas que trazem a palavra combate, elas, na verdade, elas atraem mais do mesmo. Porque a postura de combate, a postura na visão sistêmica, ela traz mais do mesmo, Sim. né? Guerra traz mais guerra, combate traz mais combate, porque tudo o que eu separo, eu vou ter alguém que vai se colocar, então, no meu sistema à disposição para honrar o que foi separado. Por isso que a alienação é ruptura, né? Já na filosofia a gente vê os conceitos de alienação, isso com filósofos de outro século, e é ruptura, é separação. E tudo o que separa vai atrair, na atualidade, nas gerações mais novas, alguém que vai se identificar e vai então honrar quem foi separado. Exato. Então, quando eu não assumo na separação ao meu lugar e o que me cabe, e eu tento ser leviana com isso, ou buscar um culpado numa postura infantil, né, de buscar culpa, então uma criança desse sistema, um adolescente ou uma criança, vai então se identificar com o que não é visto e vai ocupar esse lugar. Exato. Então essa simples postura de maturidade emocional e de assumir o seu lugar e o seu papel já solucionaria muito do que as próprias mães e os próprios pais passam a partir de então. Mas por que que esses pais e essas mães passam esses processos de alienação? Por amor. E não é algo simples. Adailton, bem-vindo, meu colega. Trabalha na infância e juventude, faz um espetacular trabalho. Gratidão por estar aqui. Muito bom. Então, o que acontece é que na alienação, eu disse que é um movimento de amor, e é de amor, né? Todo o nosso caminhar e tudo que nos paralisa é por amor. Sim. Né? Bert fala das leis, Bert fala das leis naturais, né? E ele traz, então, para nós o pertencimento, ele nos traz a hierarquia, ele nos traz o equilíbrio. Então, como não ter filhos alienados? Quando esse equilíbrio entre o casal... Oi, Miriam! Olha, eu vou ter que saudar aqui esse pessoal, Fabi, que está entrando e que são pessoas maravilhosas, incríveis. À vontade. Gratidão. Então, esse equilíbrio do casal é que traz, né, eu não digo casal, embora haja alienação em casal que viva, né, dentro de um casamento, isso também é por amor, por lealdade, nós podemos abordar aqui, mas esse casal, que já não é mais um casal que está junto, mas são pais, né, esses genitores, eles vão, se eles tiverem essa lealdade com a origem, eles vão continuar, a separação não vai ser suficiente para que eles interrompam o que eles vinham vivendo anteriormente. Porque a lealdade, a origem ou alguém desse sistema vai continuar. Então, alguns profissionais dessa área aborda a separação com responsabilidade, a boa separação, a boa despedida, o bom divórcio, né?
Uhum. Bert tinha essa classificação de, né, da boa despedida, da boa herança, porque são Sim. formas, são olhares que nos trazem uma possibilidade de aquilo, então, dar certo. Não Uhum. como na dinâmica anterior, mas a partir de então. Uhum. Então, o que a gente tem é que uma separação não é o fim, né? Não está tudo acabado, não terminou tudo, não acabou tudo, mas um ciclo se encerrou, e Sim. isso tem que ser olhado com respeito, e outro vai se iniciar. E o que é importante aí? O importante aí é que existem filhos. E que o olhar, então, agora tem que ser para os filhos. Se houver essa possibilidade de olhar para os filhos, então talvez seja um período muito melhor do que o período em que viveram juntos como casal. E Sim. nós podemos observar que não é um privilégio, né, esse desgaste de quem viveu juntos, quem viveu junto. Há casais, ou há pais, há genitores, que se encontraram numa única vez, tiveram uma relação, tiveram um filho e essa criança é alienada. Sim. Então, a alienação não é fruto de um desgaste, de um desamor, de algo que aconteceu assim. Mas é, sim, um amor lá atrás, que não foi olhado, de alguém do sistema. Exatamente. E nós temos relatos, a Isabela fala que continuam papai e mamãe, Exato. continuam papai e mamãe, não continuam companheiros, não continuam marido, mulher, né? Mas continuam pai e mãe. A gente costuma falar assim, né? O casal se separa, Sim, mas pai e mãe os nunca. pais não. Os pais continuarão sempre pais. Nunca. Eu tenho essa frase na minha sala de audiência. Quem se separou foi o homem ou a mulher, mas foi o casal. Uhum. Mas os pais continuarão sempre pais. Uhum. E se esse casal ele não tem possibilidade, então, de assumir a parte de cada um, e essa criança ela se coloca, então, no papel, né, ela diz, por você eu faço por você, todo o sistema ele enfraquece, porque aí a hierarquia ela foi Complicado. inobservada, ela foi desordenada, Uhum. houve uma desordem, né? A ordem, Bert fala muito em ordem. A ordem quando o pertencimento é respeitado, quando a hierarquia é respeitada e quando o equilíbrio é respeitado. E o Exato. equilíbrio dos pais em relação aos filhos é o desequilíbrio total, né? Então, o desequilíbrio é os pais darem tudo e os filhos tomarem. Quando o filho, para salvar um pai e uma mãe, ele se coloca, então, como maior, é que vem essa desgraceira toda que é vivida num processo em que se discute alienação parental. Então Não começa tenho adjetivo melhor para usar aqui. E eu falo com respeito. Eu não assim, falo com ironia, eu não falo com desrespeito, eu não falo com soberba, porque eu sei o sofrimento que é. sim, E muitas vezes eu me abati com esse sofrimento. imagino. Por quê? Porque eu devia estar ainda com sombras, né? Eu devia estar ainda com pontos escuros no meu sistema, com emaranhamentos que me levavam junto para esse sofrimento. Exato. E como a gente profissionalmente pode, então, se colocar de forma a trazer força, né, para esse embate, para essa questão judicializada, olhando com respeito, com amorosidade,
já tendo trabalhado isso, não que tenha alguma questão escancarada, né, na minha vida, no meu, mas realmente isso, claro, que tinha que ser visto de alguma forma, então eu pude, com paz dentro de mim, olhar essas questões. E quando eu tenho paz dentro de mim, para olhar essas questões, eu consigo contribuir para que esses emaranhados sejam liberados, ou seja um pouco melhor, né, que traga um pouquinho de luz para essas sombras. Sim. É muito interessante. Eu Não, eu ia comentar assim, é muito interessante, porque só recapitulando aqui o que a senhora falou, a gente tem uma postura de adulto. Espera lá, Fabi, nós somos amigas, somos colegas, fizemos cursos juntas, por favor. Ai, eu não consigo, eu preciso mudar essa minha formalidade. Ai, Olha mas é que é para muito isso e fique à respeito. vontade. Não, é que é muito respeito, Jaqueline, porque assim, embora a gente tenha se conhecido numa mesma sala, né, e ali podemos entender que somos iguais, quando eu tô falando aqui de um assunto que você tem plena propriedade e vivência para trazer, né? Então, assim, deste lugar eu me sinto pequena e aí vem a minha criança lá onde eu via, olha, menor respeito aos mais velhos, né? Então, assim, até com muito respeito que eu trago esse senhor, esse doutora, no sentido de o quanto que você realmente pode contribuir com o meu e o nosso aprendizado. Olha a Sami Sami, entrando, gente, agora beijo, Sami, gratidão. agora que eu tenho que falar senhora e doutora mesmo, hein? Porque assim, eu realmente me sinto muito lisonjeada de estar do lado de pessoas tão competentes nessa área. E assim, no meu módulo 6, onde eu tive que escolher qual área seguir, né? Pedagogia, constelação ou direito sistêmico, a apresentação do direito sistêmico me tocou profundamente. E o que eu percebo é que no Brasil esse movimento ele é muito forte, ele é muito rico. E quando a gente fala de alienação parental, é uma coisa assim muito importante para a gente lidar, porque no meu entender, toda pessoa que tem contato com alguma criança, seja ela qual for, se é filho, sobrinho, se eu sou professora, né? A gente precisa olhar Sim, para esse tema com bastante a cuidado. lei fala a respeito. A pessoa que tem a criança ou adolescente sob sua guarda ou cuidado, ela pode, então, ser vista como, aos olhos da lei, da legislação, como uma alienadora. Sim. Então, professores, avós, as babás, os cuidadores, os ajudantes, né, que nós temos na relação doméstica, professores das atividades extracurriculares, profissionais da área de saúde, nós temos os dentistas, nós temos o atendimento dos psicólogos, psiquiatras, apoio pedagógico, toda pessoa que tenha relacionamento com essa criança ou com esse adolescente e que usar disso para então trazer sofrimento ou interferência na formação psicológica, oi doutora, da criança, ela pode ser tida como alienadora, Exato. né? Aqui um Ricardinho está perguntando, parabéns, está dizendo parabéns. Nesse caso, qual seria a ação da justiça? A ação da justiça é esperar que alguém judicialize a questão, né? Porque nós no judiciário aguardamos, Ricardinho, que as questões cheguem até nós. Seria uma ação que iniciaria um processo de alienação parental ou havendo um processo em andamento com outra
com outra questão jurídica, incidentalmente, então, seria ajuizada, né, a ação de alienação parental. Alienar é todo ato que desqualifica o outro, que diminui o outro ou desqualifica o outro do papel e do lugar dele. Muitas vezes nós ouvimos na sala de audiência: não, eu faço de tudo. Já falei que ele pode ir com o pai dele. A gente usa muito, ilustra muito com questões, citando a mãe como alienadora, e não por postura de estar assim contra as mães, muito pelo contrário, eu sou mãe também, eu tenho 2 filhos. Sim. Mas é porque as mães têm mais, desde o ventre, né? A maior ligação é com as mães. Sim. E isso não tem como ser negado. E pode haver uma postura alienadora desde o ventre? Sim. Sim. Nós sabemos que sim. E antes do ventre? Sim, também. Nós sabemos que sim. Bert teve experiências de hipnose na formação dele. Muitos profissionais usam a hipnose nesses processos e nos tratamentos, mas e antes da vida intrauterina? Como chegar na raiz da questão? Aí é que entram as constelações. As constelações, elas trazem informações do campo que nós podemos observar que lá atrás houve um processo alienador. Porque as mães sofrem, os pais sofrem com isso. Sim. Eu te asseguro que muitas pessoas taxadas de alienadoras não têm paz interior e sossego em si da relação que vivem. E chegam a não entender por que vivem isso. E por que chegam a entender por que vivem esse processo? Algo mais forte do que elas, algo maior do que elas, porque nós estudamos isso, você sabe, sim, né? Quando um pai ou uma mãe está honrando figuras do seu sistema, homens ou mulheres, que não foram vistos, não foram incluídos, e aí acontece que não querendo, não desejando, não buscando, mas estando a serviço do sistema, essas pessoas, então, praticam atos de alienação. Exato. E as leis naturais, ela atuam independente da nossa vontade. Não é nosso desejo, mas porque antes alguém teve um ato, um comportamento, uma atitude. Então, se um sistema teve muitas mulheres que sofreram violência, que não tinham voz nem vez, né? Nos sistemas patriarcais, o que vai acontecer? Essas mulheres vão honrar as mulheres atuais vão honrar as mulheres de antigamente, né, lá de trás, e aí vem o ato alienador. Ou nos sistemas de matriarcados, vem então toda essa violência e que vai justificar por que aquilo acontece. Essas mulheres ou esses homens que estão a serviço do sistema, eles têm então que olhar para trás, incluir todos os homens, todas as mulheres que não foram vistos, dar um lugar para cada um e dizer: agora vocês são vistos, agora vocês são incluídos. Cada um tem o seu lugar.
e eu tenho um bom olhar para vocês. E eu gostaria que vocês tivessem, se forem as mulheres, um bom olhar para os homens. Eles pertencem também. Uhum. E o contrário, né? Se forem os homens, que eles olhem, façam toda tenham essa postura, né, interna, porque, Fabi, eu não acredito em falas soltas, né? Falas tidas como sistêmicas, mas assim, agora você vai falar tal coisa, agora você pode dizer, eu vejo você, aí você responde, eu estou aqui, como se fosse um manual, um Mas ping-pong. não Nós funciona. sabemos que isso não funciona, né? Não se trata de algo verbal, Tem que vir de dentro, né? Esse é movimento. postura. Postura. O que é postura? Não é a postura física também, Uhum. né? É uma postura de humildade e coragem, que Bert tanto falou, Exato. né? Bert falou tanto sobre humildade e sobre coragem. É. Humildade não é esse sentimento muitas vezes De se diminuir, né? demonstrado de forma equivocada, mas aquela humildade de se expor, mas se expor do seu lugar, né? Aliás, acho que a única forma de se expor é do seu lugar, né? A gente não se expõe do lugar de ninguém, né? Só quando nós estamos no nosso lugar. Por isso que a ordem precede o amor. A ordem precede o amor. Isso. Então, quando nós falamos, foi por amor, é amor, realmente, é amor. Só que Mas desde que seja observado que a ordem precede o amor. Se a ordem precede o amor, então eu tenho que primeiro fazer o quê? Assumir o meu lugar. Do meu lugar, eu tenho como, então, olhar com amorosidade para as relações. exato. Qualquer tentativa que eu fizer, sem primeiro ir para a ordem, eu vou trazer mais sofrimento, mais emaranhado. Exato. O Ricardinho está perguntando aqui, ó. A negação do diálogo, claro, em uma guarda compartilhada também se configura alienação? Ou o descumprimento de uma guarda compartilhada? O diálogo, Ricardinho, ele foi muito valorizado e valorado na Lei da Guarda Compartilhada de 2008. E isso trouxe alguns equívocos. Em que sentido que veio equívoco para a área jurídica? Porque aquela lei anterior, a lei de 2014, dizia assim: quando os pais não tiverem um bom relacionamento, não haverá guarda compartilhada. Então, essa lei olhava para quem? Para as crianças dos genitores, as crianças internas dos genitores. Primeiro equívoco. E claro que um casal que desfez uma relação, na maioria, pelo que a gente vê no dia a dia, né, Fabi, não tem uma boa relação e não tem uma boa comunicação. Uhum. Mas isso a gente pode aprender. Exato. Veio a lei de 2014, que é a nossa segunda lei, né, que alterou aí 3 artigos do Código Civil, e disse: a guarda no Brasil é compartilhada. Ponto. Ela não será compartilhada quando os genitores não se mostrarem aptos, quando um dos genitores declarar que não deseja exercer a guarda compartilhada. Tirando as duas exceções legais, a guarda no Brasil é compartilhada. Então, por que nós estamos a serviço disso? Para mostrar que uma comunicação ela pode acontecer, que o respeito pode vir após as rupturas, e que então essa lei de 2014, ao invés de olhar para a criança interior dos adultos magoados e feridos, ela olha então para os filhos e valora o que a Constituição diz
que é o melhor interesse da relação quando tem filhos, é aquele interesse que guarda o desenvolvimento e a saúde dos filhos. Olha como a nossa lei amadureceu em 6 anos, né? Que E essa diferença que foi. curiosidade, essa alteração ela já foi por algum movimento da própria constelação no judiciário brasileiro ou não? Ou Não. foi de alguém Mas que é só fez? a lei mais Sim, sistêmica da nossa legislação nacional é a lei da guarda compartilhada. Quem interessante. fez a redação dessa lei é a jurista Regina Beatriz, ela que fez essa redação, que é perfeita, Regina Beatriz Tavares da Silva, ela advoga, ela é presidente da Defaz Nacional, e não há nada mais sistêmico, com postura mais sistêmica do que essa lei. Tanto é que a ADEFAS é a primeira associação a ter uma comissão de direito sistêmico. Falei sobre isso recente num webinário que teve da ADEFAS, e curiosamente, a Comissão de Direito Sistêmico da ADEFAS foi criada numa assembleia que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2016. O que a gente comemora no dia 16 de dezembro? Nascimento do Bert. O nascimento de Bert Hellinger. É, nossa, que Olha que engraçado, que fantástico. lindo. É Muito muito lindo legal, isso. muito Não, lindo. não lembramos no dia, porque era uma assembleia, estávamos em São Paulo reunidos. Olha, que interessante. Bom, aí tem mais uma pergunta aqui, né? Caso um dos genitores dificulte ou negue esse diálogo, algo pode ser feito judicialmente? Judicialmente, o diálogo, o respeito precede o diálogo, né? Se você olhar com respeito a relação e o que aconteceu, não precisa fluir um diálogo, mas um respeito pelo que ocorreu e um desejo de que aquela criança siga adiante na vida. O desejo da criança, de você ver a criança crescida, bem-sucedida, né, tem que passar, então, pelo respeito de quem te Gerou ajudou a fazer essa criança. Porque isso. criança a gente não faz sozinha, Exatamente. né? É a Precisa liberação, ter o né? encontro de um homem e de uma mulher para que venha um novo ser humano na Terra, no planeta. Por enquanto é assim, É. A né? gente fala de muito, né, na constelação de liberar os filhos para caminhar, entregar para o pai, né? Ou a gente no lugar de filho, fazer um movimento em direção à mãe, fazer um movimento em direção ao pai com a permissão da mãe. Só que aí, quando a gente vem para o lugar de adultos, né, dentro de uma relação de homem ou mulher, a gente parte também de olhar para essas nossas feridas e a gente se liberar dos nossos egos, dos nossos desejos, para de fato, eu como mãe, entregar meu filho para o pai, confiar nesse movimento, confiar que meu filho vai seguir adiante na vida e aceitar o pai como ele é, né? O pai genitor como ele é. Então são A gente vários pode até encurtar trabalhos. esse caminho aí, Fabi. A gente pode fazer assim só, Hum, olhar para o pai, hum, né? Oi, Mi. Olhar para o pai. O Ricardinho perguntou agora sobre diálogo. São diálogos mudos, viu, Ricardinho? A gente então traz aquela imagem da pessoa e isso, nós podemos dizer para essa pessoa, nesse diálogo, Ricardinho, eu trago em mim tudo o que eu vivi com você. sim, Você teve e tem um lugar ainda. E eu me alegro com o que foi, do jeito que foi. sim.
nós não precisamos fazer nada com os filhos. Se nós fizermos isso conosco e em relação a esses genitores, a essas genitoras. E tudo que você viveu de amargura, de desamor, de desilusão, deixa onde pertence. Aquilo já não deu certo mesmo. Para que carregar, então, algo que foi frustrante para o resto da vida? Para que eternizar um sofrimento? Se não deu certo, tá bom, não deu certo. Pois é. Né? Mas eu respeito o que nós vivemos. Sim. É muito lindo. Quando eu olho com respeito, aí pronto, essa criança ela já foi liberada, ela já recebeu um monte de coisa de uma vez só. Uhum. Porque alguns pais e algumas mães insistem em pegar a criança e ficam perguntando se pode constelar, se pode levar. Pode, mas olhe antes para você, tire benefício do que é possível, né? Para a tua alegria, felicidade. Oh, felicidade é tema da minha live amanhã. Não, da minha pré-live amanhã. Vai ter Olha, uma pré-live amanhã. Para a legal. sua felicidade, né? Se permita. Porque o que eu não olhar, eu vou levar para o meu próximo relacionamento. Com certeza. O que eu não admitir, né? Se eu não me exponho, eu levarei adiante. Uhum. Eu vou ter um outro encontro com uma outra pessoa e vou continuar tendo frustrações. Isso. Por que eu tenho frustração? Porque eu levo uma expectativa de que o outro vai me trazer coisas. Mas se eu não olhar para mim, se eu não tomar, lá voltando à ordem, precede o amor, né? Se eu não olhar, então, para mim, para as minhas questões aqui de origem, eu vou me frustrar todas as vezes que eu buscar o meu pai num companheiro, que um companheiro buscar a mãe dele em mim, e assim nós vamos nos ferindo e nos machucando. É isso mesmo. Muitos homens, muitas mulheres buscam então receber do companheiro e da companheira o que não tiveram do pai e da mãe. E já chegam pedindo. Lembra do equilíbrio? É. Os pais sim dão sem medida, mas no casal, você quer ter. E assim começa o trabalho do relacionamento. É isso aí. Doutora, a Marta acho que ela fez algum comentário antes de como é que funciona quando os pais moram em estados diferentes. Não sei se foi a mesma pessoa, mas teve esse comentário. E Ah, aí eu acho a, e importante. aí a Eu Marta abordo. perguntando assim, ó, o pai do meu filho fala sempre para ele que se o nosso filho for morar comigo, ele vai embora. O que eu faço? Deixa eu Aí, primeiro falar então sobre a guarda compartilhada. Ela tem uma previsão de residência base quando os pais moram em cidades distintas, em estados distintos. tá. Marta, eu não sei se você tem alguma vivência, alguma experiência, porque a visão sistêmica, ela diz, a fenomenologia, ela é inerentemente ligada à experiência, a experimentar. E a visão sistêmica, ela só foi trazida até nós porque a fenomenologia foi vista, respeitada e verbalizada por Bert na atualidade, né? Mas Hegel falou sobre isso muito antes, Hegel falou sobre alienação muito antes, em acho que 1700 e alguma coisa. Então, sabe, se você não teve, procura algumas outras abordagens, mas se você já teve, eu te digo que você pode olhar para o seu filho agora, mentalmente, internamente, e dizer: eu me alegro muito
que você seja idêntico ao seu pai. Se você disser isso, 80% do teu sofrimento hoje já vai ter um pouco de reconciliação dentro de você. Esse medo do filho ser tirado, esse medo de ser abandonada pelo filho, do abandono do filho, ele só existe porque a metade do filho está sendo excluída. E o filho, ele é 100% pai, 100% mãe. Ele junta esse 100% para ficar metade pai e metade mãe. Eu tenho medo de perder porque eu excluo parte. Se eu olhar entendendo que ali tem 100% dele, 100% meu, e que eu me alegro que isso seja assim, esse filho não vai abandonar ninguém, esse filho, ele não vai expiar e compensar nada do sistema. Os filhos expiam as exclusões anteriores, como eu afirmei antes. E aí eles se identificam com figuras excluídas. Alcoolismo e tudo mais que nós já falamos. Uhum. Olha, o tempo está passando, né? Pois é, temos 10 minutos. Temos 10 Alguma minutos. pergunta? Se quem quiser participar, trazer alguma questão, fiquem à vontade. Mas é um tema muito importante, né? E assim, esse movimento... Olha, ele é importante a partir do momento que nós tomamos consciência de que são pessoas que assumirão cargos públicos, são pessoas que constituirão família, são os profissionais que nós teremos. É importante ou não esse tema? A qualidade dos profissionais, a qualidade das relações que então nós teremos. Quem vai ser protagonista disso são esses adolescentes de hoje. Daqui 10 anos, daqui 10 anos, né? Eu vou estar lá perto dos meus 70, né? Vou estar com mais 70 do que... Vai ser atendida por quem? Num hospital? Quem vai me atender? Ó, tem uma pessoa que está pedindo para deixar a live gravada. Eu tenho deixado, né, no IGTV do Instituto Fabical Neto, que é iFabical Neto. Desde que o Instagram não brinque comigo na hora de salvar aqui, tem ficado lá. E Silvânio Macedo está fazendo uma pergunta. Estamos vivendo numa pandemia. Caso um dos genitores dificulte as visitas do outro genitor aos filhos sob a alegação de prevenção do coronavírus, isso é caracterizado como alienação parental? Bem, a grosso modo, esses filhos, eles estão guardados numa bolha, porque seria muita pretensão, né, nós dizermos que eles são privados de convivência com um dos genitores para que sejam guardados de um contágio. Bem, eu parto de uma possibilidade, de uma probabilidade aqui de condições normais, de temperatura e pressão, né? Ou seja, de condições normais em que nós estamos vivendo, normais, onde todos se cuidam, todos se previnem, né? E se guardam, e para que não haja contágio, né? E se esse genitor ou essa genitora tem tomado todas as precauções para viver o dia a dia, qual seria, então, o que alimentaria esse argumento? Então, são questões, claro, que tem que ser olhadas, tem que ser olhada cada questão, mas é o que eu disse, a grosso modo,
parece um exagero, né? Parece um cuidado desnecessário. Mas, se a parte tiver uma prova a ser realizada, vamos olhar essa prova. É bem crítico, né? Porque se o homem e a mulher são iguais, se homem e mulher são iguais sistemicamente, né? Ninguém é melhor que ninguém, e nós sabemos que pai cuida e mãe cuida, há umas peculiaridades, mas ambos cuidam, e a criança precisa do cuidado do paterno e materno. Do que eu estou guardando essa criança? De crescer com amor? De se desenvolver? De ser saudável? De se completar depois na idade certa, também olhando uma mulher ou um homem que vá trazer a continuidade dessa fonte de vida? É a fala que olhar para quem está resguardando essa criança, né? Sou eu mãe adulta ou sou eu que preciso olhar para algo do meu sistema? A Graziele está fazendo uma colocação aqui, ó. Se a gente não se olhar com carinho e amor e para os nossos filhos, não iremos resolver os conflitos nas relações parentais e levamos para a vida adulta e todas as Um amor do espírito, né? Esse olhar com amor. Não é aquele amor possessivo. Não é aquele amor de eu sou melhor, só eu sei cuidar. É frustrante, viu? Você descobrir que não é bem assim. Que eles ficam muito bem sem, sem a nossa figura tão protetora e que dá tudo certo e que acontece do mesmo jeito. Então é aquele amor, porque Bert diz da alma, da grande alma, né? Nós temos a alma, no sentido de que somos seres anímicos, mas que tudo o que move e que nos faz mover, então é essa ligação com a grande alma. Há uma força maior atuando. E o amor aqui, Gisele, né, que perguntou. O Graziele. amor aqui, Graziele, desculpe. Graziele, o amor aqui não é o amor com aquele apego, né? Não é aquele amor, o amor cego que Bert diz, mas o amor do espírito. Quando eu olho para as coisas, permitindo, com permissão, com aquela postura do sim e com respeito. Sim. E tem uma pessoa aqui que eu não sei pronunciar o usuário direitinho, é o Foster. Sim, Foster, eu acho. Tá dizendo, tá agradecendo, parabéns pela live. Obtive sucesso na guarda compartilhada, primeira, segunda e STJ. O processo baixou, a mãe não está cumprindo. O que fazer? Novos gastos? Diga internamente que você se alegra que ela seja a mãe dos seus filhos, que você se alegre de tudo que viveu com ela, não é da boca para fora, internamente, com postura interna. Que ela é a mãe certa para os seus filhos. Eu gostaria de ter feedback depois das pessoas que se propuserem a fazer esses exercícios sugeridos aqui. Claro que ninguém tem que fazer nada, né, repetir nada, principalmente se for para treinar a ser papagaio, menos ainda. Treinar a tagarelice, né? Mas se alguém se propuser a fazer esses exercícios internos e trazer um feedback, eu seria imensamente grata. Muito bom. Muito bom. Muito bom, doutora. Muito bom, Jaque. Foi muito bom ter você aqui essa noite. Foi legal demais a participação das pessoas. Muita gente com questões aqui, né, para a gente refletir a respeito, casos reais. Eu fico no desejo de que o melhor se faça para cada um de nós, cada um dentro do nosso lugar, que a gente
consiga receber o que for necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Agradeço de novo sua disponibilidade. É um prazer. Muita saudade dos nossos encontros. Dos nossos Muita saudade dos nossos encontros. cafés, de bater papo. Verdade. Estou muito agradecida. Meu coração está em alegria. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço imensamente. Se ficou uma contribuição aqui, eu me alegro também. Sim. Se houver uma possibilidade de quem participou, né, de que a vida continua, de que Exato. continuar é possível, de que há uma forma dessas crianças crescerem, dessas crianças terem sucesso e felicidade na vida, para mim está ótimo. Exato. Eu vou feliz também. Também. Gente, Obrigada. obrigada pela participação. Obrigada, doutora. Para quem está perguntando se a live vai ficar gravada, eu pretendo salvar agora, ao encerrar. Vai ficar salva lá no IGTV, @ifabicalneto, fica lá no meu IGTV. E aí depois, quem tiver acesso direto no Instagram da doutora Jaqueline, também pode acessar a live através do nosso contato lá, né? A gente está uma seguindo a outra, uma publicando coisa para outra, então vocês conseguem ter acesso a esse vídeo sim, tá bom? Um beijo para todos, muito boa Beijo, noite gratidão. e até a próxima. Até. Beijo Tchau, tchau. enorme.